1 Coríntios, capítulo 5. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Versículo 11. Este capítulo, sem dúvida, revela uma verdade muito delicada que nem todos estão dispostos a aceitar. Vivemos em uma época tão permissiva que certas atitudes que dantes causavam espanto, hoje já são consideradas de pouca importância. A exortação é considerada retrógrada e a repreensão logo é subjugada como um julgamento de alguém que deveria preocupar-se apenas com a própria vida. Entretanto, a igreja de Corinto estava tomada pela desunião e pelo mundanismo de uma forma tão preocupante que sérias providências deveriam ser tomadas a título de urgência. Ao se referir à igreja dos últimos dias, Jesus também não economizou palavras ao chamar o laodiceano de infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Contudo, sua dura repreensão é seguida de um conselho e de palavras de amor de um pai que repreende a quem ama e não desiste de nenhum de seus filhos. De igual forma, Paulo procurava ser um pai espiritual para a igreja primitiva, e bem sabia que fazia parte de seu dever exortá-la também. Ele não disse que os cristãos devem cortar relações com os de fora da igreja, pois estes são o alvo de Cristo na pregação do Evangelho, e sim que devemos nos afastar daquele que, dizendo-se irmão, apresenta um comportamento impuro, não confiável ou que tem prazer em falar da vida alheia. Infelizmente, a Bíblia deixa bem claro que os que estão ao nosso lado, na esmagadora maioria das vezes, tornam-se nossos piores inimigos. Desde o início do pecado neste mundo, uma série de relatos torna esta estatística uma dura verdade. Quem matou Abel? Seu irmão Caim. Ismael e Isaque, irmãos e líderes de povos que sempre foram inimigos. Esaú e Jacó, brigando desde o ventre. Quem vendeu a José como escravo para os ismaelitas? Seus próprios irmãos. E quem perseguiu Davi a fim de matá-lo? Saul, aquele que dizia amá-lo, e o próprio filho de Davi. Por quem Jesus foi morto? Pelos reclamos de seu próprio povo. Pelas mãos de quem Estevão foi apedrejado? De seus patrícios. Percebem? Paulo não nos convida a criarmos ruins suspeitas a respeito de nossos irmãos e a desconfiar de todos, mas orienta aqueles que são guiados pelo Espírito Santo a dar ouvidos à sua voz quando ficar evidente o fermento da maldade e da malícia. Realmente este é um assunto muito delicado, mas que tem a ver com salvação não somente nossa, mas daqueles que persistem no pecado. A expressão entregue a Satanás não se refere a desprezar quem não aceita a repreensão, mas em que a sua prática não pode e não deve ser tolerada dentro do corpo de Cristo, sem que este experimente os efeitos de suas más escolhas. A Igreja de Deus deve ser composta por homens e mulheres que lutam contra o pecado, e é esta igreja que Jesus vem buscar. E se alguns escolhem o caminho da dor e do fundo do poço, ainda ali Deus pode resgatá-los a fim de que sejam salvos no dia do Senhor Jesus. Todos os dias, precisamos fazer um autoexame e pedir que o Espírito Santo nos revele nossas más tendências e pecados escusos. Temos sido os asmos da sinceridade e da verdade, ou nossas palavras e ações revelam o fermento da maldade e da malícia? As palavras de Paulo, antes de tudo, precisam ser uma aplicação pessoal. E bem mais do que ações externas, Deus sonda as nossas intenções, se realmente há sinceridade e verdade, ou malícia e maldade. Na Igreja do Deus vivo, deve haver ordem e decência, e é dever dos seus líderes o de orientar os membros a serem fiéis portadores das verdades eternas, ainda que correndo o risco de ser mal interpretados. Certamente, as ovelhas ouvirão a repreensão como a vara do bom pastor a lhes conduzir. Lembremos do desfecho da vida de Ananias e Safira. Aparentavam boas intenções, mas Deus revelou a maldade de seus corações. Não há mais tempo de se brincar com o pecado, meus irmãos. Estamos às portas do dia decisivo que revelará as nossas obras. Que o Deus da paz nos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Amém.
Bom dia, asmos da sinceridade e da verdade. Rosana Garcia Barros.